Sejam bem-vindos ao Plenárias com os destaques da semana no Supremo Tribunal Federal. Primeira turma torna réus denunciados do Núcleo 3, investigados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. O plenário do Supremo decide que uma lei goiana que criou cargos em comissão é inconstitucional. No caso de São Paulo, prevaleceu o entendimento de que o cargo de assessor de transporte e segurança pode ser comissionado. E ministros julgam a ação que vai definir se o acesso a dados de celular encontrado no local do crime viola sigilo telefônico. O Plenárias está no ar. Eu sou Flávia Alvarenga e junto com a consultora jurídica a gente vai explicar os processos da pauta do plenário. Oi, Karina, essa semana a gente teve não só o plenário, mas também sessão nas turmas, né? É, exatamente, uma semana bastante cheia aqui no Supremo Tribunal Federal, com recebimento de mais uma denúncia, agora em relação ao Núcleo 3, daquelas pessoas denunciadas pelo Procurador-Geral da República em relação à tentativa de golpe de Estado e bastante julgamentos realizados no plenário, tanto na quarta como na quinta-feira. Então vamos começar. Obrigada. O plenário do Supremo começou a julgar a ação que vai definir se o acesso a dados de celular encontrado em local do crime viola o sigilo telefônico. O recurso analisado foi acolhido e ficou para outra data a fixação da tese que tem repercussão geral. Na prática, está em discussão se a polícia pode acessar dados de celulares sem autorização judicial nos casos de crime em flagrante. O caso concreto diz respeito a um homem denunciado por roubo no Rio de Janeiro. Na fuga do local do crime, o celular do assaltante caiu e foi recolhido por policiais que acessaram os dados do equipamento. Dessa forma, houve a possibilidade da identificação e prisão do homem no dia seguinte ao roubo. Só que o Tribunal de Justiça do Rio absolveu o ladrão por entender que houve violação da proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações, já que não havia autorização judicial. O Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu e o caso chegou ao Supremo. O julgamento começou no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou para o plenário físico. O defensor público Marcos Paulo Dutra destacou que o celular hoje carrega toda a vida pessoal e violaria o princípio do devido processo legal. A polícia, ao acessar aquele aparelho celular, primeiramente vislumbrou o álbum de fotos do imputado. Nesse álbum de fotos, identificou-se aquela que seria, ao menos à época, a sua namorada. A partir daí, investigou igualmente o histórico de chamadas daquele aparelho celular e, por último, a agenda de telefones. Então, na realidade, se tem, no caso concreto, uma intervenção bastante potente, bastante invasiva à intimidade. Porque a verdade é que, nos dias de hoje, um smartphone equivale exatamente o quê? A um computador, a um mini computador. Onde, na realidade, toda a nossa vida está lá. O advogado do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais afirmou que o celular passou a ser um portal para a vida íntima do indivíduo. Não se trata mais de um desdobramento do artigo 12. Trata-se de um fundamento normativo dotado de eficácia e força constitucional imediatas. Até mesmo pelo próprio parágrafo 1º do artigo 5º, nós sustentamos essa imediaticidade. Trata-se, em nosso modo de ver, se aqui me permitem, de uma autonomia informacional digital com proteção constitucional e força normativa imediatas. E aqui eu invoco forças normativas num sentido
cogente e robusto da obra de Conrad Hesse, a força normativa da Constituição que foi introduzida no direito brasileiro e traduzida pelo eminente ministro Gilmar Mendes. O relator do processo é o ministro Dias Toffoli, que votou no sentido de acolher o pedido feito no recurso do Ministério Público. Para o caso concreto, o meu voto é pelo provimento do recurso extraordinário do Ministério Público e retomar a sentença condenatória, confirmando a sentença condenatória do juiz de primeiro grau. Aquilo que seria a tese de uma maneira mais generalista, a que eu estava lendo. Primeiro, o acesso a dados obtidos a partir de aparelhos celulares depende do consentimento do titular dos dados ou de prévia decisão judicial. Artigo 7º, inciso 3 e 10, parágrafo 2º da Lei 12.965/2014, que justifique, com base em elementos concretos, a proporcionalidade da medida e delimite sua abrangência à luz de direitos fundamentais, a intimidade, a privacidade, a proteção dos dados pessoais e a autodeterminação informacional, inclusive nos meios digitais, artigo 5º, incisos 10 e 79 da Constituição. 2. A apreensão do aparelho celular nos termos do artigo 6º, incisos 2 e 3 do CPP ou em flagrante delito, não está sujeita à reserva de jurisdição. Karina, então o recurso do Ministério Público do Rio acolhido, o caso concreto foi resolvido. Mas por que a tese ficou para depois, para uma próxima sessão? Os ministros ainda vão definir, porque a partir dos limites que forem traçados para o acesso a esse aparelho celular, todas os demais casos que estão em juízo aguardando esse julgamento deverão adotar o mesmo entendimento que foi proferido pelo Supremo a partir dessa tese que vai ser fixada de repercussão geral. Então, os ministros decidiram, veja, que existe sim um sigilo de dados e o sigilo das comunicações telefônicas, que pela Constituição a regra é que para se ter acesso a essas informações seria necessário, desde que para fins de investigação criminal ou para se fazer prova num processo penal, houvesse autorização judicial. E essa é a grande celeuma que foi colocada durante essa semana no julgamento desse recurso extraordinário. Os ministros entenderam que, em sendo um caso de flagrante delito ou no caso concreto em que se achou na cena do crime aquele aparelho de celular que caiu de maneira fortuita naquele local e foi abandonado pelo assaltante, o fato da polícia ter acesso a esse aparelho celular e ter periciado e, a partir das informações ali dentro, chegado ao suspeito e, com isso, processado a pessoa e ter condenado ele por conta do roubo qualificado, não precisaria, nessa situação, de uma ordem judicial. Isso porque, de um lado, a polícia precisa buscar essas provas para investigar. E a investigação faz parte da localização e a identificação do suspeito. Então, flagrante e caso fortuito, no caso do objeto localizado na cena do crime, não se fala, como disse o ministro Dias Toffoli, em reserva de jurisdição. Não precisaria da autorização do juiz. Tá certo, obrigada. Primeira turma do Supremo tornou réus 10 denunciados do Núcleo 3, investigados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, eles seriam os responsáveis pelas ações táticas dos atos que incluíam o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula. A análise da denúncia contra o Núcleo 3 começou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e a sustentação oral da subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques. Fazem parte do Núcleo 3 12 pessoas: Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército; Cleverson Ney Magalhães, coronel da Reserva; Estevão Caos Teófilo Gaspar de Oliveira, general da Reserva; Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército; Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel; Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel; Nilton Diniz Rodrigues, general; Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel; Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército; Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel; Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, tenente-coronel; e Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.
Os advogados de cada um dos denunciados tiveram 15 minutos para apresentar as defesas. Depois, os ministros julgaram as questões preliminares e negaram todas. O relator destacou que os denunciados teriam agido efetivamente para tornar possível o golpe de Estado. Quem perde a eleição numa democracia, seja no Brasil, seja na Inglaterra, na França, em Portugal, nos Estados Unidos, quem perde as eleições vai para casa e vira oposição e tenta voltar 4 anos depois. Esse é o regime democrático. No voto, o ministro relator Alexandre de Moraes afirmou que os acusados organizaram encontros com a presença de militares de elite, os chamados Kids Pretos, membros de forças especiais. O relator chamou atenção para os atos de coação utilizados pelo grupo e citou inclusive carta para pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe. Inclusive, Correia Neto indica: assista o Pingo nos Is hoje. O Espora Dourada e o Bigode serão expostos, já começando também aquela política de desinformação para coação, para pressão, para exposição dos comandantes militares. No fim do voto, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou a denúncia contra 2 denunciados, o coronel da reserva, Cleverson Ney Magalhães, e o general Nilton Diniz Rodrigues, por falta de justa causa para a abertura da ação penal. Por unanimidade, os ministros da primeira turma tornaram réus 10 integrantes do Núcleo 3. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal aceitou o recurso do Estado do Amapá contra a condenação imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho, que havia determinado o pagamento de débitos trabalhistas em contrato de terceirização. A ação trata sobre a execução de serviços pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar. Por maioria, ficou vencido o relator do caso, o ministro Edson Fachin. No voto, ele negou provimento ao recurso, destacando que o TRT condenou subsidiariamente o Estado do Amapá, sem apontar efetivamente uma atitude direcionada do poder público voltada a causar prejuízo aos terceiros que executaram o serviço. A divergência foi aberta pelo ministro Gilmar Mendes, que destacou que o poder público não permaneceu inerte após o recebimento da notificação formal de que a empresa contratada não cumpria as obrigações trabalhistas. Ele foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Dias Toffoli e Nunes Marques, que deram provimento ao agravo e julgaram a reclamação procedente, reconhecendo a responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá. O Supremo Tribunal Federal recebeu, na última quinta-feira, o presidente da Angola, João Lourenço. O encontro fez parte da agenda de visita de Estado em celebração da Semana da África no Brasil. O presidente da Angola, João Lourenço, e a comitiva presidencial foram recebidos pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e também pelos ministros Edson Fachin, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, Cristiano Zanin e André Mendonça. E ainda o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O presidente angolano recebeu presentes e aproveitou para conhecer o plenário da corte. A visita dele ao país se dá em meio à celebração pela Semana da África no Brasil. Ele também participa do evento Segundo Diálogo Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural. E no próximo bloco, plenário toma decisão sobre leis de Goiás e São Paulo que tratam de cargos nos tribunais de contas dos 2 estados. A gente volta em instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que uma lei do estado de Goiás, de 2005, que criou cargos em comissão, é inconstitucional. Já no caso de São Paulo, prevaleceu o entendimento de que o cargo de assessor de transporte e segurança pode ser comissionado por se tratar de um cargo de confiança. Quem acompanhou foi a repórter Marta Ferreira.
São duas ações propostas pela Procuradoria-Geral da República, que questionam a criação de cargos em comissão com atribuições técnicas e operacionais nos tribunais de contas dos estados de São Paulo e Goiás. A alegação é de que os cargos comissionados são uma hipótese excepcional de acesso a cargos públicos e que ela deve ser admitida somente em funções voltadas para a direção, chefia ou assessoria. No caso de São Paulo, o antigo cargo de motorista foi transformado em cargo em comissão de assessor de transporte e segurança, com a função de dirigir e prestar apoio à segurança de autoridades. Em Goiás, os cargos em comissão são de auxiliar geral, datilógrafo, digitador, eletricista, inspetor de obras públicas, entre outros. O advogado do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas de Goiás defendeu a constitucionalidade da lei e argumentou que os servidores ocupam os cargos de boa-fé. É que na eventual inconstitucionalidade da lei, que sejam modulados os efeitos para que essas pessoas não sejam exoneradas em razão da inconstitucionalidade. Que lhe seja dado o direito adquirido à expectativa de permanecer no cargo enquanto for do interesse do Estado, como ocorre em todo e qualquer cargo em comissão. A pessoa em cargo em comissão está sempre sujeita a ser demitida. O relator das duas ações é o ministro Edson Fachin, que entende que houve violação dos princípios constitucionais do concurso público e da excepcionalidade dos cargos comissionados. Estou mantendo a propositura de, na parte conhecida, julgar procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade dos anexos 1 e 2 da Lei Complementar 1335 de 2018 do Estado de São Paulo, no que diz respeito ao cargo de assessor de transporte e segurança, bem como do artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 203 de 1972 e artigo 8º da Lei Complementar 271 de 1972, ambas do Estado de São Paulo. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator no caso de Goiás, mas em relação a São Paulo, entende que há um vínculo de confiança. Não é um motorista de representação somente, senão não poderia andar armado, senão não faria curso de direção defensiva, curso obrigatoriamente uma vez por ano, pela regulamentação da Polícia Federal, tem que fazer o curso, renovar o curso de tiro. Então, se perguntasse na atividade privada, fazendo paralelo com a atividade privada, qual atividade que você exerce? Ele não é um motorista de representação, ele é um segurança. Assim como se fizermos, mas é um cargo técnico só, veja, alguém tem que dirigir. Nas viaturas policiais, o motorista é policial também. O ministro Gilmar Mendes, que havia pedido destaque, acompanhou o relator. A despeito da importância da atividade, se de fato nós pudermos fazer essa moldura fática, e aí eu estou me referindo ao segundo caso, que é o primeiro no caso do ministro, do destaque do ministro Alexandre, talvez nós tivéssemos que chegar à conclusão de que essas funções sequer poderiam ser exercidas no modo comissionado. Elas teriam que ser funções efetivas. Talvez até faça sentido dentro de uma outra lógica, quando a gente pensa na polícia judiciária ou na polícia legislativa. Já a ministra Carmen Lúcia acompanhou o relator integralmente. Destacou ainda que no Brasil, o princípio do concurso público é o mais difícil de se fazer cumprir. Mas eu estou voltando acompanhando Vossa Excelência, presidente. Com essas observações, a
Aqui, nenhum de nós desconhece que fazer cumprir princípio republicano de concurso público é dificílimo. O princípio mais difícil que eu conheço para dar cumprimento nesse artigo 37 é o princípio da impessoalidade. Desde a Carta de Pero Vaz de Caminha até hoje, todo mundo quer mandar um recado para que o meu parente, o meu conhecido, o meu seja levado, porque eu preciso da confiança, etc. Desde sempre. Este princípio, quase 4 décadas, completadas depois da promulgação da Constituição, é de dificílimo cumprimento. Nós já votamos aqui, proibição de nepotismo foi pelo descumprimento do princípio da impessoalidade, porque não se cumpre o princípio a regra do concurso público para garantia do princípio republicano. Portanto, eu voto neste caso, considerando uma situação que vem desde trás com este quadro e considerando que essas pessoas realmente, sabendo que não tinham feito concurso, porque não fizeram, sabendo que estavam em situação precária, acreditaram, como o brasileiro acredita, que vai vir ou uma norma, ou uma lei, ou um ato administrativo que convalida, que anistia, que resolve, e é assim que a República não se cumpre integralmente. No fim, a lei de Goiás foi considerada inconstitucional, mas os ministros ainda vão definir a partir de que momento os servidores deverão deixar os cargos. No caso de São Paulo, acabou prevalecendo o entendimento de que o cargo de assessor de transporte e segurança pode ser comissionado, por se tratar de cargo de confiança. Karine, então, em relação a São Paulo, está resolvido, mas em relação a Goiás, não, ainda falta definir essa modulação, porque a lei foi considerada inconstitucional. A grande discussão nesses dois casos, Flávia, embora fossem leis de estados diferentes, nós tínhamos o mesmo relator e o pano de fundo era o mesmo. Saber se esses cargos que foram criados para o exercício de uma função em comissão, eles exigiriam a relação de confiança efetivamente para a nomeação dessas pessoas. E para São Paulo, depois do voto do ministro Alexandre de Moraes, os ministros, por maioria, acabaram se convencendo que sim, que não era apenas um motorista que estava ocupando aquele cargo, mas ele também tinha a função de segurança e que para ser segurança tem que ter essa relação de confiança e deu vários exemplos, inclusive, dos motoristas de seguranças aqui do Supremo Tribunal Federal. Mas o mesmo não aconteceu com a lei do Estado de Goiás, que previa a criação de cargos em comissão para diversas outras atividades que não exigiam essa relação de confiança e por isso foi declarado inconstitucional. Mas foi ponderado até mesmo da tribuna que essa lei está em vigor há mais de 20 anos. É uma lei de 2005. E estando há 20 anos, pelo menos 20 anos, essas pessoas nesse cargo, elas, com a declaração de inconstitucionalidade, teriam que deixar esse cargo do dia para a noite, a partir da publicação da ata da sentença? Porque o cargo sendo declarado inconstitucional é desde o início da sua criação. Então, os ministros entenderam que é preciso modular, mas ainda não chegaram a um consenso sobre a partir de que momento. E para que isso aconteça, são necessários 8 votos. E até agora, somente 6 votos foram no sentido de uma determinada corrente. Então, para não prolongar a discussão na sessão plenária da quinta-feira, eles suspenderam a discussão da tese para, em uma outra sessão plenária, retomarem essa discussão. Tá ótimo. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou do lançamento de 2 projetos do Plano Pena Justa no Espírito Santo. As iniciativas prevêem segurança alimentar por meio da produção de alimentos dentro das unidades prisionais, além de uma ação voltada ao acesso à informação e à educação não escolar para os internos. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou à penitenciária de Segurança Máxima 2, no Complexo Penitenciário de Viana, na região metropolitana de Vitória, acompanhado do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. No evento, Barroso assinou um acordo de cooperação com a Fundação Roberto Marinho, que vai fornecer conteúdos produzidos pelo canal Futura. Num primeiro momento, nós cederemos conteúdo do canal Futura, educativo, cultural,
social para integrar essa experiência de distribuição de conteúdo dentro do sistema prisional. A gente entende que essa iniciativa ela traz consigo outras oportunidades e desdobramentos. Estamos aqui também para conhecer mais profundamente o sistema, né? Nós podemos desenvolver junto com o CNJ algum projeto específico, por exemplo, de conclusão da educação básica ou algum itinerário específico. No projeto piloto, os monitores foram instalados em 36 celas, que devem alcançar 72 pessoas privadas de liberdade, que vão ter acesso a 30 horas semanais de conteúdo. Nós temos a intenção de, além de levar conteúdo educativo, também informações sobre o cumprimento da pena e outras questões relacionadas ao ambiente prisional, porque isso é muito importante, né? Que oferecer oportunidades para que essas pessoas possam um dia voltar melhores para o convívio social. Eu sempre costumo dizer que isso é uma estratégia de segurança pública, né? Nós estamos buscando ocupar um espaço que hoje é ocupado na maioria das vezes, na maioria dos estados, por facções criminosas, e o Estado deve ocupar esse espaço de modo que a gente controle o sistema penitenciário e possa melhorar a segurança pública do cidadão brasileiro. E a gente ser reconhecido pelo CNJ como um Estado com capacidade de iniciar a implantação dessas ações, para nós mostra que nós estamos no caminho certo e que nós vamos aperfeiçoar cada vez mais essa parceria. Outro local visitado pelo presidente do STF, CNJ, foi a Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, onde internos que cumprem pena em regime semiaberto cultivam hortaliças e criam peixes. Na área também tem uma cozinha industrial onde os próprios detentos preparam as refeições servidas nas unidades prisionais de todo o complexo. Em uma pequena solenidade, Barroso entregou ao interno Renato, que está há 3 anos e 2 meses no regime semiaberto, 2 certificados de participação nos cursos de agroindústria e piscicultura. Esse conhecimento que eu estou obtendo agora, eu só conhecia de ouvir falar, mas esse conhecimento eu vou utilizar para a vida, porque eu já não estou mais em idade de brincar. Já tenho filhos e quero que eles nunca passem pelo que eu passei. São projetos que procuram humanizar as pessoas que estão no sistema penitenciário foram condenadas à pena privativa de liberdade, mas não a passar fome, não a ser violentadas, não a viver sem higiene. Portanto, nós estamos procurando superar essas falhas estruturais do sistema prisional brasileiro com esses 2 projetos que começam aqui pelo Espírito Santo, um de educação e o outro de trabalho nos presídios. Junto com Renato, outras 26 pessoas privadas de liberdade se formaram na primeira turma do projeto Pena Justa. A expectativa do CNJ e do Ministério da Justiça é expandir a iniciativa para outros estados, como Rio Grande do Norte, Rondônia e Amapá. Nacionalizar esse projeto numa parceria público-privada, em que nós estamos reunindo um dos setores hoje em dia de maior progresso na sociedade, de maior produtividade, que é o setor do agronegócio. Tanto é o setor, eu diria, talvez mais desenvolvido nesse momento, com o setor mais negligenciado, que é o do sistema prisional. E em Brasília, a Praça dos Três Poderes foi palco para celebrar o Dia Mundial da Diversidade Cultural, comemorado em 21 de maio. Teve show com artistas nacionais de estilos diferentes. A festa foi de graça e reuniu mais de 50 mil pessoas, uma parceria entre os tribunais superiores. A cantora Maria Gadu abriu a programação de shows no palco principal, montado na Praça dos Três Poderes. Essa pequena fã veio assistir a Ana Castela. Espera que ela cante que música? Acho que boiadeira. Você gosta muito dessa música por quê? Porque eu acho ela muito legal e faz muito tempo que eu ouço ela. Teve artista para todos os gostos. Eu gosto das bandas, né, igual a Maria Gadu de MPB, aí as pequenas já gostam da Ana Castela, e aí tem para todo mundo, né? Principalmente quando se fala de diversidade, essa sequência de show, vários estilos, vários cantores diferentes, traz um aconchego, né? Eu vim assistir toda a programação, bem tranquila, do jeito que tá, com toda a segurança que teve, bem legal.
A celebração pelo Dia Mundial da Diversidade Cultural foi uma parceria entre tribunais superiores e o governo do Distrito Federal. A data foi instituída pela Assembleia das Nações Unidas para reconhecer a riqueza e a importância da diversidade de culturas no mundo. Achei uma programação bem interessante, uma diversidade muito grande. Tem que celebrar, acho muito importante comemorar um dia tão importante como esse e ainda trazer essas atrações incríveis para cá. Teve samba com Diogo Nogueira. E axé com Bel Marques. O evento, que durou o dia inteiro com programação diversa, terminou com o Rock do Frejá. E o Plenárias termina aqui. Karina, muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Você pode assistir ao jornal pelo canal da TV e Rádio Justiça no YouTube ou pelo aplicativo TV Justiça Mais. A gente se vê de novo na semana que vem. Até lá. Tchau.